Bem-vindo ao Estrelando. Hoje você vai ter uma aula de cultura. No bloco Astros e Estrelas, a minha entrevistada é a professora Tereza Cavalcante Vasques. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Minha entrevistada é do signo de Touro, tem um ascendente em Touro e a lua no signo de Aquário. Ela é professora em Língua, Literatura e Civilização francesas. Há mais de 30 anos ela ministra cursos de História da Arte e da Cultura. E ainda acompanha grupos no Brasil e na Europa com essa vasta cultura. Ou seja, o nome dela é Tereza Cavalcante Vasques, ela já esteve no programa algumas vezes e hoje retorna aqui para falar sobre museu. Tereza, mais uma vez te agradeço muitíssimo a sua presença no programa. Eu, Jorge, é quem agradece por vários motivos. Primeiro, que é sempre um prazer estar aqui. Em segundo lugar, difundir os museus que são tão mal compreendidos sempre. Com certeza. Então, estamos aqui. Tereza, é interessante porque assim, a Tereza sempre morou muitos anos em Santos, né? E agora está em São Paulo, junto com o Cid. E de vez em quando você está aqui em Santos, não é isso? Vamos aproveitar o máximo que podemos de você. Sobre museu. Falando em museu, a gente lembra de musas, não é? E as musas eram 9. Por que musa e museu? Então, as musas, elas são filhas. Eu digo são no presente porque estão aí vivas, essa imagem. Então, elas são filhas de Zeus e Mnemósina. Porque Zeus teve muitos casos. Sim. Ele era casado, mas ele tinha os casos. E teve um caso com Mnemósina. E com Mnemósina, que lembra memória, que vem a etimologia, liga. E nascem, então, 9 musas. Foram. E eu vou pôr os óculos e ler. Sem problema nenhum. Então, olha aqui. Porque o nome delas são muito complexos. Calíope, que é a deusa, é a musa da poesia épica. Clio, da história. Até uma revista da Universidade Federal de Pernambuco chamada Clio, é a revista de história. Érato, poesia amorosa. Euterpe, da música e poesia. Então, quem faz música está homenageando Euterpe. Melpômene, que é da tragédia. Polímnia, da oratória e hinos sacros. Terpsícore da dança, então todos os bailarinos têm de homenagear Terpsícore. Thalia, da comédia e idílio. Urânia, a sua musa. Astronomia e astrologia. Que sempre caminharam juntos, né? Até o século XIX, sim. Astronomia e astrologia caminhavam juntas. Por que essa relação das musas com o museu? Pelo nome, o próprio nome. Então, perto de Atenas, uma colina que é a Casa das Musas. E é muito interessante, porque está aqui a colina de Atenas, que é protegida pelo grande Ptolomeu, né? Que é Museion, que é em grego, em latim museum, que é a Casa das Musas. Então, essas musas, filhas da memória, Mnemósina, devem guardar a história, guardar a memória de tudo. E, ao mesmo tempo, guardando a memória, mas inspirar os homens para o futuro. Então, essa é... Museu, memória... Quando que surgiram os museus? Bom, os museus, as pessoas pensam sempre que são coisas muito antigas. Não, não havia isso. Os grandes senhores, os aristocratas, os nobres, tinham casas maravilhosas, coleções de arte, as igrejas, haja vista os museus do Vaticano. Mas isso ficava fechado lá, dentro das casas, das igrejas não, as igrejas eram abertas. Mas as casas particulares, algumas casas de comércio que tinham coleção de objetos de arte e quadros, como, por exemplo, os Médici, os grandes Médicis, banqueiros, que, nossa, protegeram vários artistas e na Renascença, eles italianos, de Florença, mas aquilo era fechado. E aos poucos a sociedade foi mudando, o povo, de um modo geral, começou a ter direito a acesso
acesso, ter direito a visitas para conhecer e os objetos, as casas, e esses senhores, esses grandes senhores, quer fossem possuidores de coleções particulares ou de coleções de casas comerciais ou bancárias, começaram, em determinadas épocas do ano, a abrir suas casas para receber o povo, para o povo começar a visitar. Então, aniversário do conde tal, então ele abria o seu palácio para ser visitado. Para conhecer as relíquias que ele guardava, relíquias, que ele armazenava. Isso. E precisamos pensar que a mesma coisa acontecia com música. Havia a música popular, tocada no meio da rua, como a dança espontânea dos povos, dos camponeses, mas a dança, como arte, como cuidado, era em pequenas salas, dentro das casas ou dentro dos palácios. E pouco a pouco é que começaram a surgir as salas para espetáculos. Isso aconteceu com tudo, aconteceu com o teatro, aconteceu com a dança, aconteceu com a música e com o museu também. Depois da Revolução Francesa, então, repetindo, abria-se sim a casa de vez em quando, lógico que se os donos da casa quisessem. Muitas vezes por política, para serem simpáticos, para não criar antipatia, então deixavam. Mas então existe uma classificação para os museus. Sim, mas aí os museus começam realmente a serem construídos ou aproveitados como museus depois da Revolução Francesa. Então, o grande desenvolvimento dos museus, não no Brasil, o Brasil começa um pouquinho depois, é a partir do século XIX. E há uma classificação para os museus, sim. De início, não havia separação. O que era o museu? Era um amontoado de objetos. Peças antigas e tal. Normalmente antigas. E aí eu quero aproveitar a dica para fazer uma observação. Normalmente as pessoas pensam que o que é antigo ou o que é velho é bom, é melhor. Não. Há muita coisa antiga, muita coisa velha, que não tem valor nenhum, nem histórico, nem artístico. Às vezes apenas para marcar numa época. E muita coisa novíssima, que acabou de ser criada, que é uma obra-prima, que é uma maravilha. Mas então, de início, era um amontoado de coisas. Aos poucos, começou a haver uma separação entre o museu histórico e o museu de arte. Só para dar um exemplo, o primeiro museu de arte do Brasil é o MASP de São Paulo, é o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. E a ideia inicial do Assis Chateaubriand era criar um museu de arte moderna. Quando, eu vou resumir, porque a história é lindíssima desse museu, mas é uma história longa. Ele encontra o Pietro Maria Bardi, o italiano, isso pós-guerra, pós-Segunda Grande Guerra, e entrando em entendimentos, o Pietro Maria Bardi diz, não deve se chamar Museu de Arte Moderna. No íntimo, ele estava pensando, em São Paulo ou no Brasil não há nenhum museu de arte. Por que museu de arte moderna? Então, vamos fazer um museu de arte de um modo geral. Então, é o primeiro museu de arte que não tem um nome de histórico. Entendi. Porque o de histórico, por exemplo, o Museu de Ipiranga, eu posso citar aqui. E vários outros museus muito bons que nós temos. Eu gostaria de saber, para o próximo bloco, se existe uma idade mínima que a gente deve ir ou conhecer um museu. Tá bem? Tá ótimo. Voltamos já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 8 de junho a excursão para o fenômeno do algodão e no dia 10 de junho o workshop Fisiognomonia e Metafísica Taoísta. Informações 13 3284 9714. O sacerdote Evandro Osho promove os seguintes cursos: Ifá, módulos 1 e 2, Origem Ancestral, Medicina de Ifá, Magias Africanas. Informações 13 3345 8190. O Odudua, Templo dos Orixás, promove, dia 6 de agosto, o Festival de Xangô e Orixás Femininos. Os eventos acontecem no Templo Odudua, em Mongaguá. Informações 11 3862 9256. Olá pessoal, meu nome é Leandro Rec Gêmeo, eu sou especialista em fisiognomonia e metafísica taoísta e vou estar aí dia 10 de junho aplicando um curso de fisiognomonia, né? A arte da leitura do rosto aplicada à saúde, aplicada à empresa, aplicada a vários ramos da sua vida. Imagine só, você que tem uma empresa, poder utilizar melhor os seus funcionários e harmonizar essa empresa para que ela possa crescer, para que todos possam trabalhar em equipe, trabalhar de uma melhor maneira e conseguir fazer isso render. Saber quais são as características inatas dos seus funcionários, a sua própria característica e as características adquiridas. E como utilizar isso para o seu benefício, para que todos trabalhem em equipe, para que vocês rendam mais e para que isso tenha mais harmonia dentro da sua empresa, dentro da sua casa, em qualquer situação você pode estar utilizando isso. Então você que está interessado, não perca, dia 10 de junho eu vou estar aí em Santos aplicando esse curso de introdução à metafísica taoísta. Grande abraço a todos e até junho. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Tereza Cavalcante Vasques. Estamos falando sobre museu. Tereza, existe alguma idade mínima para frequentar um museu? Tipo, levar uma criança de 2 anos? Ou não, só quando essa criança estiver adolescente, que talvez ela tenha mais entendimento sobre as obras, as peças. Existe isso? Então, Jorge, para dar uma ideia melhor disso, eu quero falar um pouquinho da subdivisão ainda dos museus, porque eu falei de um modo geral, museu histórico e museu de arte. Mas essa divisão ela foi sendo subdividida. Então nós temos museu de ciência, museu de tecnologia, e esses museus, quando visitados, eles podem verdadeiramente mudar a vida de uma pessoa. Eu já vi pessoas que entraram no museu, crianças que entraram em museus e se apaixonaram, por exemplo, pelas pedras. Um exemplo disso, na USP, o Museu de Gemologia. Ou então, crianças que entram no museu, isso eu vi agora em Amsterdã, visitando o Rijksmuseum, uma aula de língua árabe, eu não sei que povo era, de que país eram, mas de língua árabe. O professor estava falando sobre um dos quadros e descrevendo tecidos, joias, e as crianças tinha criança desde 4 anos até adolescentes de 17, 18 anos, mas estavam afestos, os olhos brilhando. Você está me respondendo já a pergunta. Exatamente, exatamente. Porque criança, então, é um vasto conhecimento. Não há né? idade absolutamente, e o museu, quem for levar uma criança ao museu, a não ser que a criança pergunte, não deve entrar em detalhes, absolutamente. Deve levar como se leva uma criança a uma praia. E deixar com que ela faça, as suas referências. Isso. E que brinque. Entendi.
Então, se houver oportunidade, então, de dar papel, de dar lápis, e deixar a criança desenhar, pintar, brincar, isso com música, com todas as artes. Então tá, Tereza, quais os museus que você acha que merecem destaque, tanto aqui no Brasil quanto no exterior? Então, normalmente as pessoas imaginam sempre que o museu tem mais valor quando o museu é muito grande, como, por exemplo, é o caso em São Paulo, seria o Museu do Ipiranga, o Museu Histórico, ou o Museu de Arte seria o MASP, ou o Museu de Arte Contemporânea, ou... Eu já penso de uma maneira diferente. Eu acho que depende muito da personalidade da pessoa e também o museu pode ser pequeno e ter uma representação muito grande, um peso muito grande. Então, em São Paulo, por exemplo, quando me perguntam que museus eu devo visitar, infelizmente, o Museu da Palavra, o Museu da Língua Portuguesa, pegou fogo, né? Mas eu sempre dizia, o Museu da Língua Portuguesa. Eu era encantada por esse museu, nossa! E porque abrangia não apenas a língua portuguesa, mas toda a história do Brasil, a arte brasileira, popular, a erudita, a música clássica ou erudita, alguns preferem chamar de clássico, outros de erudita, a música popular, a poesia cantada, um negócio assim riquíssimo. Eu gosto muito da Pinacoteca. Eu acho, porque o museu ele tem várias coisas que devem ser consideradas, por exemplo, o prédio do museu, o local do museu e o acervo, mas também alguns serviços prestados pelo museu, por exemplo, restaurante, bar, cafeteria, sim, a lojinha. Então, muitas fazer lembrancinhas depois do museu. Exatamente. Eu adoro. Eu sempre brinco, qual é o quadro que você quer comprar? Qual é o quadro que você quer ganhar, quer comprar? E quando eu saio, eu compro o cartão postal. Cartão postal, uma caneca. A caneca. Então, em São Paulo, capital, eu aconselho a visitar a Pinacoteca, o MASP, que realmente é o museu que tem o maior valor financeiro, onde tem uma maior concentração de objetos realmente de valor. Eu digo objetos porque há maiólicas, há pinturas, há objetos, esculturas. Agora, o Museu de Arte Contemporânea, que na realidade não é arte contemporânea, é arte moderna, a história é muito interessante, mas não dá para eu contar aqui. Esse museu é enorme, que está atualmente no Ibirapuera, no conjunto de museus, onde era o Detran. Está lindíssimo. Entendi. E o acervo é enorme. E no exterior? No exterior é uma variedade enorme. Desde os museus do dia a dia, como, por exemplo, eu visitei agora, não conhecia, eu visitei na Serra da Estrela, o Museu do Pão. Mas uma beleza, não só o local, numa montanha dentro da cidade de Ceia, e com os instrumentos bem primitivos de fazer o pão e toda a história do pão desde a antiguidade até hoje. Então, o trigo, tudo. E no fim, o que é uma beleza, uma sala com uma mesa enorme e farinha, água, sal para crianças. Não é aquele tipo de museu que você sai com vontade de comer pão? Não, mas lá você come, porque aí tem a mercearia que vende biscoitos, produtos regionais e pão. E agora eu vi, pesquisando para vir aqui hoje, eu fui ver se havia algum museu moderno. Este eu não conheço ainda. No Ceará, o Museu da Tapioca. Opa. Eu achei uma maravilha visitar o Museu da Tapioca. Bom, você me perguntou de São Paulo. Eu posso estender pelo Brasil? Pode, não temos muito tempo, mas pode. Não, então, aí eu me lembrei agora, falando nisso, do Museu do Homem do Nordeste, em Recife, que faz parte da Fundação Joaquim Nabuco. E esse museu é uma beleza porque foi, eu acho que, o primeiro museu do Brasil que colocou
receitas de comidas tradicionais brasileiras. Interessante. Então lá você tem a receita com os desenhos do bolo Souza Leão, que é um bolo típico pernambucano, e assim muitas outras coisas. O que é o Museu Vivo? O Museu Vivo é o museu do dia a dia, é o museu de hoje, é o museu do homem, porque é uma coisa muito interessante, as pessoas pensam, como eu falei ainda há pouco, que a coisa antiga tem mais valor. Não tem, absolutamente. Aquela história que vem chegando aquele pessoal velho aí, parece que tudo veio do parece museu. Tudo veio do museu, né? Não, há museus de coisas moderníssimas. E também só ganha nome de rua a pessoa que já morreu. Ou só vai para o museu quem já morreu. Não. O Museu Vivo? O Museu Vivo é o museu do dia a dia, do homem de hoje. Agora, em São Paulo, há, e em outros lugares do Brasil e do mundo também, o Museu da Palavra, onde você grava a sua história. Então, é um museu, já existe há algum tempo, em que a história das pessoas é gravada. É lógico que depois haverá triagem que o próprio tempo fará para saber o que vale a pena ser preservado ou não. Mas, falando nisso, há um museu em São Paulo muito pouco conhecido, que eu gostaria de citar aqui, que é o Museu do Imigrante do Estado de São Paulo. É muito interessante, esse museu é numa antiga hospedaria dos imigrantes, era uma casa muito grande, onde os imigrantes, quando chegavam, ficavam hospedados. E esse museu até passou por uma reforma muito boa, e esse museu conta a história daqueles que imigraram e ficaram lá. Então, por exemplo, os imigrantes que entraram, cuja família, os ancestrais, entraram pelo estado de São Paulo e pararam lá, tem toda a história. Então, é um museu que eu aconselho as pessoas a visitarem para pesquisar nomes de famílias. Eu fazer um programa por semana com você, para você dando o nome do museu, especificando, falando todo sobre ele tecnicamente, né? Ou você mesmo acompanhar as pessoas no museu, porque, para quem não sabe, a Tereza acompanha grupos, tanto no Brasil quanto no exterior, leva grupos para a Europa, né? Para a Europa. Eu levei também aqui na América do Sul, infelizmente levei só para a Argentina. Aliás, infelizmente, porque eu gostaria de ter levado para outros países. Entendi. E eu gosto muito da Argentina. E a cultura argentina eu admiro demais. Então, mas você ainda faz esses programas, né? Posso fazer, sim, então, claro. Se você estiver interessado, ligue para a Tereza, o telefone dela vai sair aqui na tela, e ela acompanha culturalmente. Ela não é um guia turístico, ela é um guia de cultura para você. Tereza, quero te agradecer imensamente, tá? Eu quero que você volte mais vezes ao programa, tá bem? Muito obrigado. Eu é que agradeço, Jorge, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Voltamos já. O elevador é um meio de transporte do condomínio que deve ser tratado com muito carinho. Não adianta, na questão da manutenção, você economizar achando aquele preço mais barato ou a empresa que presta um serviço menos adequado no sentido da qualidade. Então, a qualidade é importantíssima para a manutenção e conservação de elevadores porque ela transporta pessoas, ela transporta valores, o elevador, enfim, de uma maneira que você, como síndico, deve sempre privilegiar o bom serviço e a boa prestação de serviço. Não esquecendo que há cidades como São Vicente, por exemplo, em que há necessidade de se tirar alvará anual, ou seja, verifica-se se aquele elevador está em condições de manter-se em uso durante aquele período. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até a próxima. O programa Estrelando está terminando e a mensagem final fica por conta da minha entrevistada, a Tereza Cavalcante Vasques. Para mim é uma alegria estar aqui e como mensagem final, eu gostaria de pedir que as pessoas visitem os museus, não apenas os fechados, mas os a céu aberto, como, por exemplo, algumas cidades. Sim. Algumas cidades do Brasil e do exterior. E ou alguns bairros de algumas cidades. Tá vendo? Deu tempo de você fazer
mais uma colocação. Muito obrigado, Tereza. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.